Todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esta Santa Missa será celebrada na intenção de todas as pessoas falecidas, as quais nós conhecemos, as quais temos no coração, e também por aquelas almas que se encontram no purgatório e que não tem quem reze por elas. Então, cada um agora coloque as suas intenções. A vida para quem acredita não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. No céu não haverá tristeza, doença nem sombra de dor, e o prêmio da fé é a certeza de viver feliz com o Senhor. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. Cristo será neste dia a luz de todos brilhar. A Ele mortal melodia os eleitos hão de entoar. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. A vida para quem acredita não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. No céu não haverá tristeza, doença nem sombra de dor, e o prêmio da fé é a certeza de viver feliz com o Senhor. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração.
salvar os corações arrependidos. Tende piedade de nós. Kyrie eleison. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo eleison. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos redimistes e adotastes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs que, tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereçam alegrar-se na eterna felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, e ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a tela em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse: naquele dia se dirá: este é o nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, a vós elevo a minha alma. Senhor, meu Deus, a vós elevo a minha alma. Não se envergonha quem em vós põe a esperança. Recordai, Senhor, meu Deus, a vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas.
Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Aliviai meu coração de tanta angústia, e libertai-me das minhas aflições. Considerai minha miséria e sofrimento, e concedei vosso perdão aos pecadores. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Defendei a minha vida e libertai-me. Em vós confio que eu não seja envergonhado. Que a retidão e a inocência me protejam, pois em vós eu coloquei minha esperança. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e, assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Benditos do Pai, apossai-vos do reino, que foi preparado bem desde o começo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizesse isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que tiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebeste em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como um estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequenino, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Marquinho, queridos irmãos, queridas irmãs, o dia 2 de novembro, para nós católicos, está impregnado de um profundo sentimento religioso, no qual se fundem o afeto e as recordações familiares com a fé que desperta a esperança. Nós sabemos que não fomos feitos para a morte. Deus nos fez no seu amor para que vivêssemos e vivêssemos plenamente. Hoje nós temos não só uma oportunidade de rezar pelos nossos mortos, mas temos
também e sobretudo a possibilidade de professar a nossa fé no mistério da ressurreição de Jesus e no mistério da ressurreição dos fiéis, porque Jesus mesmo disse: aquele que crê em mim, esse não morre, este viverá para sempre. E não só, ele diz mais: e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, hoje nós católicos somos convidados a olhar para o mistério da ressurreição de Jesus, que ao mesmo tempo se torna fonte da esperança da prometida ressurreição dos fiéis. Sem dúvida, a separação dos próprios familiares imposta pela morte é muito dolorosa e, por que não dizer, enigmática. A morte não deixa de nos deixar intrigados, de nos deixar pensativos. A morte desperta sim no nosso coração uma certa dor, mas nós somos convidados enquanto cristãos a entender aquilo que daqui a pouco nós vamos rezar no prefácio dos fiéis defuntos, quando o sacerdote agradecerá a Deus em nome de toda a Assembleia pelo mistério daquele um que se entregou por nós. Nós diremos assim: um por todos, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, aceitou morrer na cruz para nos livrar a todos da morte. Entregou de boa vontade a sua vida para que nós pudéssemos viver eternamente. Essa é a nossa fé. O catecismo da Igreja também nos diz de uma forma muito simples que com a sua morte Jesus matou a nossa morte, perdoou nossos pecados e com a sua ressurreição abriu para todos as portas da eternidade, nos deu a garantia da vida eterna. Assim, queridos irmãos e irmãs, no nosso caminho, não poucas vezes experimentamos dificuldades, passamos por certas contrariedades. Todos nós sabemos que a dor e o sofrimento, por um lado, fazem parte da vida humana. Às vezes surgem situações difíceis de compreender e de aceitar. E aí entra em jogo a fé. Aí, mesmo diante da morte, seja qual for a sua causa, diante do cristão se abre a perspectiva da imortalidade. Nós caminhamos neste mundo com uma certeza, a certeza que nos veio no Evangelho ainda há pouco, a certeza de que caminhamos para o nosso encontro definitivo com Jesus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E o cristão que caminha, ele traz no coração um desejo, o desejo de se apresentar diante de Jesus e ouvir dele: bendito, vinde, bendito do meu Pai. O cristão traz no coração o desejo de ser colocado
à direita de Jesus, que tal como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, nós desejamos ser recolhidos nos prados eternos pelo bom e supremo pastor que é nosso Senhor Jesus Cristo. O eterno pastor deseja que nós estejamos com Ele, e para estar com Ele, nós ouvimos no Evangelho, não nos pede nenhuma obra extraordinária, nos pede tão somente as obras de misericórdia, que nós sejamos capazes de lhe servir na pessoa daqueles que têm fome e sede, na pessoa daqueles que precisam se vestir e poderão fazê-lo com a nossa ajuda. O Senhor deseja que nós o sirvamos também na pessoa dos doentes ou dos presos. Ele deseja ser visitado por nós na pessoa deles. E assim, o Senhor não nos pede nada de extraordinário, mas pede que possamos servi-lo na pessoa daqueles que sofrem, de quem não tem algo necessário, com alguma coisa que nós podemos oferecer e que nós temos para oferecer, porque ninguém é tão pobre que não possa oferecer nada. Queridos irmãos e irmãs, o cristão caminha neste mundo com o desejo de se encontrar com o Senhor, com o desejo de que se realize a profecia de Isaías, anunciada na primeira leitura. Pela boca do profeta Isaías, Deus prometeu que irá eliminar a morte para sempre, que enxugará as lágrimas de todas as faces. Não existirá mais naquele dia glorioso a experiência do luto. O luto se converterá em alegria. Assim, também ajudados pela segunda leitura, nós podemos entender que aguardamos a libertação do corpo, e que se nesse mundo de fato há dificuldades, há problemas que tantas vezes nos angustiam, esses problemas que parecem tão grandes, se mostram infinitamente pequenos diante daquilo que o Senhor tem para nós. Nem se manifestou ainda a glória que está reservada para aqueles que são de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, pensemos hoje nesta celebração no sentido da vida. Nós caminhamos ao encontro do Senhor. Nós hoje lembramos de tantas pessoas queridas e por elas rezamos. Não vivemos o dia de finados como um dia de luto e de tristeza, mas nós vivemos como um dia de esperança, como um dia da certeza da ressurreição que aguarda a todas as pessoas que nós amamos e a nós também. Nós vivemos este dia também pensando no fato de que vai chegar um momento em que estaremos lá também, e que precisamos estar prontos e preparados. Vamos pedir à Mãe de Deus que interceda por todos nós. E nessa celebração, eu gostaria de rezar com a nossa comunidade, com os fiéis que estão aqui e aqueles que estão em casa, uma oração tão bonita, composta por São Gregório de Nazianzo. E eu peço que todos rezem comigo. Senhor, Senhor, acolhei-nos,
acolhei-nos. Depois de nos terdes guiado ao longo desta peregrinação terrena, até a meta estabelecida, fazei com que nos apresentemos a vós, bem preparados e serenos, não apavorados pelo temor, nem em estado de inimizade convosco, pelo menos no último dia, o da nossa partida. Fazei com que não nos sintamos arrastados e desenraizados pelo mundo e pela vida. E portanto, que não nos coloquemos contra a vossa vontade, no caminho para vós. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos a nossa oração a Deus Pai Todo-Poderoso, que em seu Filho Jesus Cristo concede a salvação e a paz para os vivos e os falecidos. Digamos confiantes: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a Santa Mãe Igreja leve ao mundo o testemunho de sua fé em Cristo, morto e ressuscitado, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os bispos, sacerdotes e diáconos que já partiram deste mundo participem da liturgia no céu, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os nossos irmãos e irmãs falecidos que receberam no batismo a semente da vida eterna, sejam recebidos no céu. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nós, hoje reunidos com a fé e devoção, para celebrar a Santíssima Eucaristia, sejamos um dia acolhidos na comunhão dos santos. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, nossas preces sejam proveitosas para os vossos filhos e filhas, para que, purificados de todos os pecados, participemos de vossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado àquele que em vida o amar. As lutas, a dor e o sofrer, tão próprias à vida do ser, ninguém poderá comparar com a glória sem fim no céu. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado àquele que em vida o amar. Foi Cristo quem nos mereceu, com a morte, a vida e o céu.
como oferta constante ao Pai. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado para aquele que em vida o amar. As lutas e a dor eu sofri, tão fortes na vida do ser, ninguém poderá comparar com a glória sem fim no céu. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado aquele que em vida o amar. Foi Cristo quem nos mereceu, com a morte, a vida e o céu, e ainda se entrega por nós como oferta constante ao Pai. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado aquele que em vida o amar. As lutas, a dor eu sofri, tão próprias à vida do ser, ninguém poderá comparar com a glória sem fim no céu. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado aquele que em vida amar. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, purificai no sangue de Cristo, pelo poder deste sacrifício, os pecados de nossos irmãos e irmãs falecidos, e concedei o pleno perdão do vosso amor aos que lavastes nas águas do batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Por todos, Ele aceitou morrer na cruz, para nos livrar a todos da morte. Entregou de boa vontade sua vida,
para que pudéssemos viver eternamente. Por isso, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Aí reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças
esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro de Alcântara e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Gregório, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
crê em mim, um dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. Aos justos reunidos neste dia, o Cristo então dirá: ó, venham gozar as alegrias que meu Pai lhes preparou. Todo aquele que crê em mim, um dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. A fome muitas vezes me abateu, fraqueza eu senti. Vocês dando o pão que era seu, mas ganharam para si. Todo aquele que crê em mim, um dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. E quando eu pedi um copo d'água, me deram com amor, e mais consolaram minha mágoa ao me verem sofredor. Todo aquele que crê em mim, um dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. Eu lembro que também estava preso, terrível solidão. Vocês aliviaram este peso com sua compreensão. Todo aquele que crê em mim, um dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. Graças e louvores sejam dados agora e a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Alimentados pelo corpo e sangue do vosso Filho, que por nós morreu e ressuscitou, nós vos rogamos, ó Deus, em favor de nossos irmãos e irmãs falecidos,
a fim de que, purificados pelos mistérios pascais, se alegrem com a futura ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradeço a todos que participaram da Santa Missa, que colaboraram no serviço do altar, da proclamação da palavra, na música, na acolhida, na transmissão desta Eucaristia pelas nossas redes sociais. E lembro que neste mês de novembro se pode alcançar indulgências para os falecidos, desde que se visite uma igreja, né? Pode ser um oratório, uma igreja, né? Oratório público se diz, uma igreja, uma capela, onde há a celebração da missa, desde que se confesse, ou se tenha a intenção de se confessar nesses dias, se receba a Sagrada Comunhão, faça a profissão de fé e reze também o Pai Nosso, na intenção do Santo Padre, o Papa. Como disse, as indulgências são aplicadas às almas dos fiéis defuntos. Elas podem ser aplicadas a cada dia para uma pessoa. Sempre a Igreja concede essa graça do dia 1º ao dia 8, mas por causa da pandemia, esses dias se estenderam durante todo o mês de novembro. Mesmo aqueles que de fato estão impossibilitados, né, de vir à missa, de vir à igreja, as pessoas podem alcançar em casa, não é? Mas que de fato não se possa sair de casa, ao contrário do que muitos estão fazendo, né? Podendo vir, não vem. Então é hora de colocar a mão na consciência, né? Muitos estão por aí, vou usar uma expressão mineira, zanzando para lá e para cá, né? Aí parece que a coisa é só com a igreja. Então é a hora de colocar a mão na consciência e de voltar à participação presencial da missa, né? Acho que agora chega de desculpas, né? Então vamos alcançar essa graça, oferecer pelas almas. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos pela pessoa e pela intenção do Santo Padre o Papa Francisco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria